Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Mais uma semana aí em casa, né? Então vamos dar continuidade aí com a nossa videoaula. Saudade de vocês, pessoal. Então vamos lá. Olha só, hoje nós vamos falar sobre a função afim, tá? Qual que é o foco, o objetivo da nossa aula de hoje? Que vocês saibam a definição, que vocês determinem, né, identifiquem os coeficientes da função e que vocês saibam os casos particulares da função afim, tá certo? Então, isso que nós vamos ver na aula de hoje. Bom, a função afim, ela também é chamada de função do primeiro grau, tudo bem? Então, veja, a função do primeiro grau, ela possui a seguinte característica: o expoente da variável, que no caso que nós geralmente utilizamos o x, tem que ser 1. Essa é a principal característica da função do primeiro grau, que também é chamada de função afim, tá? A função afim, ela possui uma lei de formação, tá? Que nada mais é do que uma fórmula, tudo bem, pessoal? Essa fórmula, ela é representada, olha a carinha dela que eu trouxe aí para vocês, ela é representada por f de x igual a x mais b. O a e o b são números, tá? X é a nossa variável, é o termo dependente da minha função. Bom, essa letra A e essa letra B, elas recebem um nome especial. Eu vou colocar esse nome aqui para vocês, tá? Mas agora no primeiro ano a gente acaba não utilizando muito esses termos. Isso você vai utilizar mais no segundo ano, quando você tiver aula lá de equação da reta com o professor Ipujuçã, tá? Então, o A, esse coeficiente A, ele é chamado de coeficiente angular. Só para você ir já se familiarizando com esses nomes, tá? Mas você vai estudar isso melhor no segundo ano do ensino médio, quando fizer o estudo da reta. E o B, ele é chamado de coeficiente linear, tá certo? Então, veja, então a função afim, ela possui essa carinha aí, f de x igual a x mais b. Às vezes, não vai ter o a, às vezes não vai ter o b, mas, independente disso, ela continua sendo uma função afim, uma função do primeiro grau, tá? Outra coisa muito importante para vocês saberem, independente do tipo, se falta algum coeficiente ou não, a função afim sempre vai dar uma reta, sempre. Eu trouxe aqui para vocês alguns casos, tá? Para vocês verem que independente se faltar termo ou não, ela continua dando uma reta. Então vamos lá. Eu trouxe aqui primeiro essa função. Nessa aula a gente não vai se ater em construir o gráfico, tá? Isso nós vamos fazer na próxima aula, tá ok? Agora a gente só vai ver os tipos de reta, tá? Se elas têm um nome especial, né, por falta de algum dos coeficientes, então é isso que nós vamos ver agora. Então aqui no primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, f de x igual a menos 2x mais 1, tá? Nessa função aqui, nós temos o coeficiente A, só um pouquinho, o coeficiente A que vale menos 2 e o coeficiente B que vale 1, tá? Aqui foi construída a reta dessa função. Tudo bem até aqui? Tá. Segundo tipo, f de x igual a 2. Aqui eu já tenho uma função aonde eu não tenho coeficiente a, eu não tenho o termo em x. Então, o meu a aqui, o meu a, ele vale 0 e o meu b vale 2. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Independente do valor do x, se você subir aqui, ó, o y dá 2. Independente de eu subir, o y dá 2. Então, veja, o que acontece? Todas as vezes que eu não tiver o a, só tiver o coeficiente b, a função ela recebe um nome especial, função constante. Então, todas as vezes que na minha função eu não tenho o coeficiente a, que é o coeficiente que acompanha a letra, a variável, eu vou ter aí uma função constante.
Quando numa função, aqui já é um outro caso, ó, numa função, o que está acontecendo aqui nessa função? O meu coeficiente A vale 1 e o meu coeficiente B não existe, então ele vale 0. Todas as vezes que o A for 1 e o B for 0, a minha função afim, ela recebe um nome especial, função identidade. Vamos só arrumar aqui, identidade, tá? Então, tem aqui a função identidade, tá ok? E quando eu tenho uma função, só vamos apagar aqui em cima, para não ficar tão apertadinho aqui para vocês. Para ficar mais fácil aí de enxergar. Então, aqui, ó, nessa função, eu tenho o A, que ele é diferente de 0, é um número qualquer, e eu não tenho o B vale 0. Todas as vezes que o A for diferente de 0 e o B for igual a 0, a função recebe o nome de função linear, tá? Se você observar aqui, ó, a função identidade, ela é um caso particular aqui da minha função linear, tá? Então, a minha função identidade é um caso particular da linear, porque o A vale 1, ele é diferente de 0 e o B é igual a 0. Então, a função identidade é um caso particular da função linear. Então, veja, é importante só que vocês conheçam esses 3 casos particulares aqui da função afim, porque às vezes num determinado exercício pode aparecer alguma informação no enunciado falando sobre isso, justamente para que você possa observar se o B é 0, se o A é 1 ou se o A é diferente de 0. Tá? Então, essas informações aqui são importantes porque às vezes eles colocam no enunciado com forma de uma pegadinha ali. Tá? Então, é importante vocês saberem diferenciar essas 3 funções. Tá ok? Eu trouxe aqui para vocês só um resuminho que nós acabamos de ver, tá? Da função afim, onde a função constante, o A vale 0 e o B é diferente de 0. Na função linear, o A é diferente de 0 e o B é igual a 0. E na função identidade, o A é igual a 1 e o B é igual a 0. Então, essas características aqui é que tornam essas funções casos particulares da função afim. Tudo bem? Temos aqui agora alguns exercícios para que a gente possa praticar isso que nós vimos até agora. Tá? Então, eu quero que vocês peguem a apostila na página 63, nós vamos resolver lá o exercício número 1, tá ok? Então, olha só, aqui no exercício número 1, pessoal, ele fala o seguinte: para as atividades de 1 a 5, considere as funções a seguir que têm como domínio o conjunto dos números reais. Então, o que ele está falando aqui, pessoal? Primeiro, no exercício 1, ele pede para você identificar as funções afins. Então, você vai ter que identificar quem é função afim e quem não é função afim. Então, vamos dar uma olhada aqui. Nós sabemos que a função afim é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, o expoente da variável do x tem que ser 1, não pode ser maior que 1. Então, vamos lá. Letra A. 12x mais 3,5 é uma função afim? Sim, é uma função afim porque o expoente do x é 1. Letra B, não é função afim, porque o expoente do x é 2, é uma função do segundo grau. Letra C, sim, é uma função afim, porque o expoente do x vale 1. Letra D, é uma função afim, porque o expoente do t também é 1. Letra E, a função G é uma função incompleta, está faltando o termo em A,
também é considerado função afim e, por sinal, essa função ela recebe o nome de função constante, tá? Porque o A vale 0 e o B é diferente de 0, é o nome dessa função afim, tá? Ela é um caso particular. Letra F, função do terceiro grau, não é função afim. Função G, sim, é uma função afim, porque o expoente da letra V é 1. Letra H, sim, é uma função afim. Está faltando o coeficiente B, que nós chamamos de coeficiente linear, está faltando, mas independente disso, é uma função afim e ela também é um caso particular. Aqui ela pode ser chamada de função identidade, que é um caso particular da função linear. Tá certo? Letra I é uma função afim, o expoente do R é 1, e a letra J também é uma função afim, porque o expoente do X também é 1. Então, tá aí a primeira pergunta que ele fez no exercício 1 respondida, tá certo? Segundo ponto, ele pede para que em cada uma delas você identifique os coeficientes A e B. Então, na letra A, quem é o coeficiente A e quem é o coeficiente B? Lembrando que o coeficiente A é o número que acompanha o X, desculpe, que acompanha a variável. Então, quem que acompanha aqui o X? 12. Então, o A é 12 e o B é 3,5, porque o B sempre é o termo independente, é o número que está sozinho. Letra B não é função afim. Letra C, o A vale 1 e o B vale menos 1. Letra D, o A é o número que acompanha a letra, a variável, então é o 4, e o B é o menos 22. Letra E, nós não temos o A, então o A vale 0, e o B é o termo independente, 16. F não é uma função afim. Letra G, o coeficiente A é quem acompanha a letra, 0,02, e o B é o 100, tá certo? Vamos aqui para a letra H agora, pessoal. Letra H. Na letra H, o A é o número que acompanha a variável, no caso é 1, e nós não temos o B, então o B é 0. Na letra I, o A é o menos 3 e nós não temos o B. Na letra J, quem acompanha o X é o N, então o A é o N, e o B é o termo independente, é o M. Então, está aí a segunda colocação da primeira questão aí da página 63. Logo abaixo tem um pontinho e ele pergunta assim: para cada função que você não considerou afim, que é a letra B e a letra F, pessoal, ele pergunta, justifique por que eles não são função afim, justifique a exclusão. Por que, pessoal, que eles não são afim? Tá? Por que elas não são função afim? Porque não são funções do primeiro grau. Então, tá aí. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Vamos lá, então, para o exercício número 3, tá? O exercício número 3, ele pede que você escolha 3 funções afins e calcule o valor numérico. Eu escolhi as 3 aqui para que a gente possa ficar todas com o mesmo resultado, tá? Então, a letra A que eu escolhi, pessoal, é a seguinte. Ele pede para você calcular o valor da função quando x é menos 2 e quando x é igual a 0,3. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos substituir o menos 2 na função, vai ficar 12, que multiplica menos 2, mais 3,5. Resolvendo isso aqui, ó, vai ficar menos 24 mais 3,5. O resultado disso vai ser menos
20,5. Então, tá aí a resposta quando o f vale menos 2, quando o x vale menos 2. Tudo bem até aqui? Vamos calcular agora quando a função ela vale 0,3. Então, vamos lá. Então, vai ser 12, que multiplica 0,3 mais 3,5. Então, nós vamos ter aqui 12 vezes 0,3, nós vamos ter 3,6, mais 3,5, nós vamos ter 7,1. Então, tá aqui a primeira resposta, tá? Então, é só substituir no lugar do x o menos 2 e x 0,3 para calcular o valor da função. Eu escolhi mais a letra C e a letra I para a gente estar fazendo, pessoal. Só que como o nosso tempo já está apertado, eu vou deixar a letra C e a letra I para que vocês façam. E da próxima aula a gente faz a correção. Eu trago a correção para vocês, tá certo? Vamos então fazer aqui, ó, o exercício número 4. O número 4, ele fala assim, para a função do item J, eu trouxe aqui para vocês já, ele pede para você considerar que o m vale 5 e que o f de 6 é igual a 3 e pede para você calcular o valor do n. Então, veja, você tem que saber quem é o 6 e quem é o 3. O 6 ele está no lugar do x. F de x é igual a 3, então o 3 é o f de x. Então, você vai substituir esses números na função. Então, no lugar do f de x, eu coloco 3 igual a n vezes x, n vezes o 6, mais o m que vale 5. Resolvendo isso aqui, eu passo o 5 para o outro lado, vou ficar com 6n, vai ficar menos 2 igual a 6n, isso aqui vai ficar menos 2 sobre 6 é igual a n, simplifica, vai ficar menos 1 terço igual a n. Então, tá aí a resposta do exercício 4. Exercício número 5. Qual é o valor do t, quais valores de t resultam em valores positivos para a função? Então, veja, para a função d. Então, essa aí é a nossa função d. Ele quer que você calcule o valor do t para que essa função tenha valor positivo. Então, ele quer que a função tenha um valor positivo, maior que zero. Então, você substitui a função no lugar do c de t. Menos 22 mais 4t tem que ser positivo, maior que zero. É isso que ele está pedindo aí para vocês, tá? Vamos só arrumar esse zero aqui que ficou muito feio. Então, vai ficar 4t maior que 22, vai ficar t 22 sobre 4, então vai ficar t maior que 5,5. Então, tá aí a resposta do exercício número 5. Então, para que essa função tenha valores positivos, o t tem que ser maior que 5,5. Até aqui, tudo bem, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês o exercício 6 e 7, ó, pessoal, da página 63, para vocês estarem fazendo. É importante que vocês estejam fazendo esses exercícios que eu tenho colocado aqui para vocês, para que você possa estar praticando cada tema que a gente tem visto. É muito importante que você faça. Se você não entender ou quando você estiver fazendo, se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar. Pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, a gente conversa ali, tá? Tiro foto, mando para você, mando áudio explicando, mas não fique com dúvida, tá, pessoal? Vai perguntando, porque senão vai acumulando, daí fica mais difícil. Porque daí cada aula nossa, a gente vai caminhar um pouquinho mais, vai ter um conteúdo novo, tá? Então, é importante que você esteja perguntando aí aquilo que você não esteja entendendo, tá ok? Então, eu estou à disposição de vocês, tá? É um bom estudo e a gente se encontra na próxima aula, tá ok? Um abração aí para vocês. Tchau, tchau.